Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Podeis assentar, fique à vontade. Que o Espírito Santo sopre sobre nós o vento, para nos refrescar nessa noite quente, natural e espiritualmente falando. Glória a Deus. Todos felizes, vibrando com Jesus? Aleluia. Já falei ali com o nosso pastor que precisamos abrir o terceiro culto. Amém? Daqui a pouco a gente está lá fora. Glória a Deus. E pela manhã eu pude compartilhar aqui uma palavra que eu fui tremendamente ministrada e que a minha oração é para que o Senhor alcance o seu coração e que o Espírito Santo fale profundamente e traga o despertar a cada um de nós nessa noite, amém? Eu acho que pode tirar um pouquinho do agudo do meu microfone, senão eu vou parecer Ana Paula Valadão. Abram comigo, por favor, em Hebreus, vamos ler ali no capítulo 11, nos versos 32 a 40. Hebreus 11, 32 a 40. Que diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Será que você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar mais uma vez? Pai, te damos graças pela tua bondade, graça e misericórdia que se renovaram sobre nós nesse dia. Espírito Santo de Deus, nessa hora nós te pedimos, fale mais uma vez ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, que os nossos ouvidos, a nossa mente venham estar totalmente abertos à tua voz, Senhor, nessa noite. Que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que haja transformação nessa noite de dentro para fora. Que possamos sair daqui totalmente restaurados, transformados, cheios da tua vida, transbordando da tua vida. Para que assim, Senhor, todos os dias possamos andar com pés firmes, com a cabeça erguida, sabendo de quem somos em Ti. Pai, em nome de Jesus, que essa certeza venha a ser gravada no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo flua e ministre em cada coração, para além das palavras humanas, mas que haja um entendimento, Pai, sobrenatural sobre os meus irmãos nessa noite. E nós oramos através do nome de Jesus. Amém. Amém. E dando uma pausa aqui, eu quero fazer uma pergunta. Cadê o Luiz? Ele é meu companheiro. Quantos atleticanos nós temos aqui nesta noite?
Yes! Firme, meus irmãos, firmes. De manhã só tínhamos 2. Olha, você que torce por um time, sabe que durante a existência ali do seu time, foram colecionados ali muitos troféus, relíquias, e que hoje são expostas em uma galeria, em um museu, certo? Como ali o nosso amado Atlético Mineiro, no decorrer dos seus 115 anos aí de história, reúne ali no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, naquela sala, né, Tamar? Tamo junto. Aquela galeria ali, os troféus conquistados durante os anos ali, camisas de jogadores renomados, bolas e etc. E assim, trazendo aos seus torcedores uma injeção de ânimo, que ao contemplar aquela galeria, eles possam ter esperança que logo o próximo troféu vem. Cruzeirenses. E assim, eu falo do meu time, mas você, só para ilustrar melhor, porque a gente fala com paixão aquilo que a gente gosta, né? Então, você sabe o que eu estou falando ali, aquela galeria. E assim como essa galeria, existem outras exposições e tudo mais. Por que eu trouxe esse exemplo? Quando nós pegamos esse livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós temos aqui uma grande galeria. Mas não se trata de uma galeria como essa que eu acabei de dar exemplo de troféus esportivos, ou uma galeria de recordes olímpicos, ou tampouco uma coleção, uma galeria de exposição ali de prêmios empresariais. Não. Hebreus 11 nos mostra uma grande galeria, preenchida com os nomes dos heróis da fé. Então, quando você começa a ler ali, desde o primeiro verso até ali o final, ele vai citando vários heróis. Ali, a partir do verso 3 ou 4, você pode ver que tem ali os primeiros crentes que viveram antes do dilúvio. Se você tiver aí com seu livro aberto, sua Bíblia aberta, pode acompanhar comigo. Ali ele cita pela fé Abel, pela fé Enoque, Noé. Em seguida, ele ali apresenta os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, incluindo José. E por fim, ele cita alguns líderes, alguns profetas, desde Moisés, Josué e até o último profeta. Então, nós vemos que Hebreus 11 é o capítulo da fé. Ele foi escrito especificamente para que seus eleitores permanecessem firmes no Evangelho, mesmo diante das provações e perseguições. Quando contemplamos essa galeria dos heróis da fé, isso nos instiga, nos estimula a ter esperança ao olhar para a história de cada um. Sendo assim, nós entendemos que o autor de Hebreus, o objetivo dele era mostrar que homens e mulheres de Deus que viviam lá no Antigo Testamento tinham algo em comum com seus leitores. O que era? A confiança em Deus e nas suas promessas. E essa é a característica do povo de Deus, independente das épocas. A confiança inabalável no Criador de tudo. Então, esse é o objetivo do autor aos Hebreus. Então, nessa noite, com base nesses versos que nós lemos, do 32 ao 40, eu quero compartilhar com vocês 2 manifestações bíblicas da verdadeira fé. Aqui nesses versos, nós podemos dividir em 2 manifestações: a fé que conquista e a fé que resiste. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre essas 2 manifestações de fé. E quando eu falo a fé que conquista, olha aí comigo no verso 32, vamos ler novamente. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram
em fuga exércitos estrangeiros. Então nós vemos que a experiência de fé desses heróis citados aqui, ela foi marcada pela conquista, pelos livramentos, pelos milagres, mas baseado em uma direção recebida por Deus. Ou seja, nós estamos falando de uma fé que conquista. Mas eu quero te dizer nessa noite, essa fé que conquista, ela não é uma iniciativa humana, mas sim uma resposta obediente a uma instrução divina. Olha lá o que está escrito no verso 7, quando cita Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Ou seja, Noé não estava exercendo a fé em suas próprias ideias ou vontades. Pelo contrário, ele recebeu de Deus uma instrução e depositou nela toda a sua confiança e obediência. Portanto, a fé que conquista é a confiança no que Deus diz e não no que nós achamos. E tem mais. Noé, ele não esperou o dilúvio acontecer para depois construir a arca. Mas ele ouviu a palavra de Deus e agiu em obediência. Então, mediante a isso, cai por terra toda a teologia da prosperidade, da confissão positiva. Onde eu falo e acontece. A palavra nos mostra que quem fala é Deus. E nós agimos debaixo dessa instrução divina. Não a nós, mas debaixo da voz de Deus. E isso nos faz refletir que um cristão que vive por fé é aquele que ouve a palavra de Deus e que obedece. É aquele que se move no natural, ancorado na palavra de quem o direcionou. Quem direcionou foi o Senhor. Então, em determinados momentos da nossa vida, para que nós possamos avançar, nós precisaremos primeiramente fazer o quê? Orar. Porque se nós precisamos receber uma palavra, nós precisamos ouvir. E como vamos ouvir? Através do relacionamento, do diálogo com o nosso Deus. E assim você poderá colocar perante o Senhor a sua causa e também ouvi-lo. E mediante a essa instrução recebida, essa voz que vem do alto, você poderá agir por fé. E fé nessa passagem em grego significa pistes, confiança. Você precisa confiar e agir debaixo dessa palavra. E ainda que naturalmente você não consiga enxergar. Assim como Noé. Noé recebeu essa direção da parte de Deus, mas na terra não havia chovido. O povo não conhecia o que era chuva. As plantações eram regadas por águas que saíam do solo. E Noé recebeu essa instrução e parecia loucura naturalmente falando. Mas ele agiu por fé. E ali aparelhou uma arca. E ele teve ali o seu nome na galeria dos heróis da fé. Interessante, ontem eu estava finalizando essa palavra. E eu tenho 2 avózinhas. E a minha raiz é a raiz de assembleia. Oh, aleluia! E as minhas avós são aquelas mulheres do coque mesmo. De saia abaixo de todo joelho. Mulheres de oração. E ali, eu estava olhando e lendo, relendo todo esse capítulo 11. E o Senhor me disse assim: uma nova galeria está sendo escrita. E você tem exemplos muito próximos de você. E de repente veio os 2 roxinhos dela. A dona Clarice e a dona Maria Rita. E aquilo ali me veio um temor, um tremor. Eu falei assim, uau! A vozinha Clarice, a Dindinha, ela já está com o Senhor na glória. E foi uma mulher com um testemunho incrível. O velório dela, meu Deus, estava cheio assim, ó. Cheio de testemunho, sabe? Porque era uma mulher de oração, de fé. As pessoas chegavam lá pedindo oração para ela. É aquelas irmãzinhas do coque fervorosas.
E a Maria Rita, ela está viva. E ali naquele mesmo momento eu peguei meu telefone e liguei para ela. E o engraçado é que depois que eu desliguei, no meio da ligação, eu me lembrei que a minha família está fazendo uma despedida para um tio meu que está indo morar na Europa. E no grupo da família, vocês sabem como que é grupo de família, principalmente não cristã, aquele tanto de cerveja, vai levar a cerveja, não sei o que tem, eu tô assim, misericórdia. Olha a hora que eu fui ligar, para todo mundo lá, naquela bagunça. Mas mesmo assim eu liguei, aí ela falou assim, ai minha filha, o que você está me ligando? Eu estou assim, vó, que barulho é esse aí? Aí caiu minha ficha, o que estava acontecendo? Eu falei assim, vó, vai para um cômodo aí mais silencioso que eu preciso falar com a senhora. Aí ela, o que foi, minha filha? Vó, quando a gente liga, já pensa o pior, né? E aí eu compartilhei com ela, eu estou assim, vó, o Senhor falou comigo isso, e Ele me mostrou que o seu nome está estampado em uma galeria de fé, porque você é uma mulher de fé. E ela está assim, que isso, minha filha? Nossa! E ali ela assim, e ela começou a compartilhar. E eu compartilhei essa palavra com ela. E naquele momento foi algo sobrenatural. O Senhor nos tomou, ela lá e eu lá em casa. E nós começando a chorar e a falar das maravilhas do Senhor. Sabe, sobre essa fé verdadeira. E me deu uma alegria, um êxtase. E eu fiquei assim tão renovada. Quando o Douglas chegou em casa, eu falei, você não sabe o que aconteceu? Eu estou tão feliz de poder compartilhar essa palavra que eu preciso falar logo, que chega amanhã. Sabe? E aí, quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, nossa Deus, será que o meu nome vai estar nessa galeria também? E eu falei assim, e eu fiquei sonhando. Pela fé. Como a gente vê lá a Bíblia, o capítulo 11. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício. Pela fé, Enoque foi levado ao céu. Aí eu fiquei assim, pela fé, Deise obedeceu e agiu. E eu fiquei assim, pela fé, o que mais que eu estou fazendo? Sabe? E eu fiquei assim, igual um menino. Mas, será que o seu nome estaria nessa galeria? Pela fé, o Pedro praticou a justiça. Será que pela fé a Keila obteve a promessa? Pela fé, será que o seu nome estará ali estampado nessa galeria para o fortalecimento de todos aqueles que irão contemplar aquela galeria ali de homens e mulheres que agiram por fé? E isso é maravilhoso. O nosso nome sendo citado e estampado em uma galeria, como pessoas que por meio da fé agiram, obedeceram, falaram, praticaram a justiça. E isso é tremendo. Será que no final da nossa vida nós poderemos falar, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Será que nós podemos declarar essa verdade que está em 2 Timóteo 4, 7 e 8? E isso nos faz refletir. Que um cristão que vive por fé é aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. É aquele que se move no sobrenatural de Deus, ancorado em sua palavra, ali firmes, porque sabe quem o direcionou e quem o falou foi o Senhor Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não olhe o natural, se mova no sobrenatural. Nós cantamos aqui no louvor e eu fiz um coral com a igreja de manhã. Agora à noite vai ficar muito bonito. Vamos lá? Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Fé que conquista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas agimos através daquilo que nós cremos em obediência. Amém? E como eu disse, há duas manifestações da fé verdadeira. A fé que conquista, mas também a fé que resiste.
Vamos lá para o verso 36. Diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. A segunda manifestação da verdadeira fé é o que estamos chamando de fé que resiste. Esse tipo de fé representa a confiança plena que temos em Deus, mesmo diante de terríveis adversidades. Nós estamos falando de uma fé que não se abala diante das tempestades. Ou seja, não importa a intensidade da dor, não importa o tamanho do sofrimento, não importa o volume das aflições, pois a confiança que temos em Deus, ela permanece inalterável. Portanto, se de um lado nós temos uma fé que nos conduz a conquistas, a vitórias e a milagres, por outro lado nós temos essa mesma fé que nos faz resistir, que nos prepara para situações mais difíceis da nossa vida. Em outras palavras, a fé que opera o milagre é a mesma que nos faz suportar as dores da vida. A fé que nos faz glorificar a Deus quando a cura vem é também a mesma que nos faz glorificá-lo quando a enfermidade não se vai. Pois a fé que temos em Deus, ela é imperativa e ultra circunstancial. Ela independe daquilo que nós estamos vivendo. Sendo assim, meus irmãos, por mais difíceis que seja o momento, por mais escura que seja a noite, nós sabemos e confiamos que o nosso Deus não perdeu o controle, porque Ele é soberano em tudo. Ele reina sobre o universo e todas as coisas estão submetidas sobre o seu governo. E grave isso, em nome de Jesus. Ter fé não significa que Deus vai fazer tudo o que nós queremos. Fé significa confiar que Deus vai nos ajudar da melhor forma possível. De manhã eu compartilhei uma ilustração e cabe muito bem isso nessa fé que resiste. Conta-se ali que na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas invadiram ali a Varsóvia, uma jovem, ela se escondeu no porão da sua casa. E terminada a guerra, uma família ocupou aquela casa e descendo ali no porão, eles encontraram a ossada dessa jovem. E 3 frases escritas ali na parede, ao lado dessa ossada. E diziam assim: eu acredito no sol, mesmo que esteja nublado. Eu acredito no amor, mesmo que eu não esteja sentindo. E eu acredito em Deus, mesmo que Ele fique em silêncio. Este é um belíssimo exemplo de fé que resiste. De confiança em Deus. Onde nós mantemos o nosso coração voltado a Ele em todos os momentos. Na alegria, na tristeza. Na pobreza, na fartura, na escassez. Na saúde ou na doença. Na vida, mas também na morte. A grande questão da fé, portanto, não é se o milagre vai ou não acontecer, mas sim se o nosso coração está firmemente voltado para Deus. Nessa noite, grave isso. Uma fé que resiste em meio à dor produz crentes maduros. Isso me faz lembrar o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, verso 24, que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aqui Tiago não estava dizendo para murmurarmos na hora da provação. Muito menos para a provação, um momento difícil, ele ser um motivo de lamento. Ele não diz para que você entre em uma caverna pensando ali que tudo acabou, que o mundo acabou. Não. Ele está dizendo que a provação da nossa fé, ela deve ser encarada com alegria, porque o resultado é um crescimento na vida cristã. Mas essa alegria, ela não é circunstancial. Ela não depende ali do que está acontecendo ao nosso redor. É uma alegria que é fruto de uma confiança segura e plena na soberania de Deus. É uma alegria misturada com esperança. Esperança de que a dor e o sofrimento um dia terão fim para aqueles que estiverem em Cristo. Lá em Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Em 1 Coríntios 4:17 diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, a esperança é certa. O sofrimento, ele tem data de validade. Por isso, nós precisamos encarar as provações ali da nossa fé com alegria. Pois podemos ter certeza que o presente é doloroso, mas o futuro será glorioso. Uma fé provada, ela gera perseverança. E a provação da nossa fé é uma permissão de Deus. Ou melhor, a aprovação da fé é Deus trabalhando em nós. E é aí que nós amadurecemos. E é um crente maduro é aquele que confia em Cristo Jesus quando tudo vai bem. E continua confiando naturalmente quando tudo está dando errado. Essa mesma fé nos empodera para conquistas em oração, agindo em ousadia. Mas ela também nos mantém resistentes, resilientes, confiando no nosso Deus. Há aproximadamente 5 anos, nós como Batista do Amor, nós vivemos um período muito intenso, onde resume tudo isso que eu disse. Uma fé que conquista milagres, livramentos, e uma fé que resiste em meio à dor. Nós estávamos ali há mais ou menos 5 anos e meio atrás, lá no acampamento, onde é feito o retiro do encontro com Deus. E eu lembro que nessa edição, não sei porquê, nós estávamos dormindo nos quartos lá em cima. E eu não sei se cada família ficou, de ministros ficaram ali em um quarto. E no sábado, a Sara ficou com os irmãos da igreja. Nós levamos a Sofia, porque ela estava bem bebezinha. Ela estava com 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. E aí, no sábado, ela estava tudo bem. Ela não estava doente. Estava tudo fluindo. E nós dormimos da madrugada, na manhã, na verdade. Era por volta ali de umas 5:30 do domingo. Ela acorda e pede água. E aí ela ficou meio enjoadinha. E aí ela estava deitada na cama comigo. Aí o Douglas acordou e pediu para colocar ela na cama, na outra cama com ele. E aí ela estava um pouquinho quente. Mas estava chovendo, 5:30. Eu estou assim, não, talvez ela está quente porque ela está com a blusinha de frio, está com coberta, né? Aí tá assim, não, parece que está com um estado febril, assim, tá? Daqui a pouco a gente consegue descer, eu pego lá, porque a cozinha é lá embaixo, estava chovendo. Eu pego lá, né? Vamos ficar aqui observando. Só que nós dois estávamos extremamente cansados e apagamos ali. E de repente eu acordo com o Douglas gritando: Sofia, Sofia, Sofia! E eu assustada assim. Ele disse que ela estava deitada no braço dele e ela enrijeceu o corpinho. Ela ficou dura e os olhinhos estatalou. Ela entrou ali em convulsão. E ali eu saí correndo, ele pegou, saiu da cama com roupa e tudo, entrou debaixo do chuveiro. Eu saí correndo, descalço na chuva, para pedir ajuda, para pegar o remédio.
E ali os irmãos rapidamente foram me ajudar e subiram com a caminhonete, porque é um pouquinho distante. E hoje eu vejo que eu não poderia ter feito o que eu fiz, mas na hora do desespero, a gente como pai e mãe, a gente quer. Eu abri, a boca dela estava travada, e eu abri e comecei a colocar remédio. E isso, depois eu fui descobrir, deu embolia nela, pulmonar lá no hospital. E aí, o Douglas ali todo molhado, e aí de repente o irmão pegou, vamos para o hospital. O Douglas entrou encharcado no carro, uma irmã pegou uma toalha, pegou a Sofia. E eu entrei em choque. Parece que eu estava num quarto branco, assim, eu fiquei, vamos, né? E o meu marido, como ele é mais crente que eu, ele começava a clamar, Senhor, tem misericórdia, salva minha filha, Senhor, no carro. E eu, assim, em choque. Olhava para ela no colo da irmã e ela lá assim, sem nenhuma reação, parecia mesmo, dura mesmo, com o olho para cima. E aí nós chegamos, quem já foi ali no acampamento, sabe que o tempo de deslocamento é mais ou menos 40 minutos. Só sei que algo sobrenatural aconteceu, o Senhor transportou aquela caminhonete até Uberlândia, e a igreja já estava ali na Francisco Ribeiro, então à frente tem o Madrecó. E nós passamos com a caminhonete assim, num vulto. Os irmãos ali viram. E nós já entramos no hospital, já dentro ali, já colocando. Aí a equipe médica veio correndo. Eles ficaram ali assim, colocaram ela na maca e ficaram olhando. Eu falei assim, faz alguma coisa. Aí ali eu falei, eu não sei o que aconteceu. Faz alguma coisa, a minha filha. Então assim, calma mãe. A gente precisa saber o que está acontecendo. Eu estou assim, como que está acontecendo? Olha aí, ela está sumida, não responde. E aí eu fiquei meio confusa assim e tal. E aí eles tentaram ali todas as intervenções médicas e o Douglas só sabia orar. Gente, meu marido é muito crente. Glória a Deus por ele. Ele molhado ali, descalço no hospital, e o Senhor salva minha filha. E eu ficava assim, igual um zumbi, assim, olhando, andando, né? E os irmãos lá fora, e eu saía, e falei, e aí, nada? Então, assim, nada. Eu sentava no meio fio. E foi o tempo passando e nada. E aí eu entrava na sala e falava assim, escuta, ela já está há muito tempo sem responder. A criança, quando ela fica sem oxigenação no cérebro, por 10 minutos, ela já não vai falar mais. Quais são as sequelas que minha filha vai ter? Aí o médico, eu não consigo te falar, mãezinha, eu não consigo. Aí eu estava muito nervosa, que mãezinha, não me chama de mãezinha, sabe? E aí eu falando, eu quero saber o que vai acontecer. Eu assim, não sei, se ela acordar, a gente vai ver. E aí eu ficava assim, eu já ficava imaginando a nossa vida sem a Sofia. E ali, enquanto depois nós ficamos sabendo que quando nós saímos, o encontro ele parou, ali as ministrações. E a intercessão, o povo ali, a igreja, receberam uma palavra, uma instrução divina. E eles começaram a orar e declarar, Talita cumi, menina levanta, menina levanta. E a oração ali em todo o tempo. Lembrem-se, eles receberam uma direção. E eu ali no hospital, de repente, eu sinto o Senhor falar comigo. A filha de Jairo. Eu disse, que filha de Jairo? Filha de Jairo. Sabe, estou falando, se meu marido fosse crente, ele ia, tá ali, Sofia levanta, eu fiquei assim, filha de Jairo, sabe? E aí, naquele momento assim, eles tiraram a gente da sala, porque eles tentaram todas as intervenções, e isso o tempo passando. E aí eles chamaram a assistência social do hospital e o psicólogo para conversar com a gente. E aí, quando isso acontece, a gente já sabe o que está acontecendo. E todas as vezes que eu ia lá fora, eu vi um exército ajoelhado à frente do hospital. A igreja clamando ao Senhor, meus irmãos, aquilo mexeu demais comigo. Era minha filha, mas ali eu tive, sabe, a resposta. E eu vi como que é ser corpo, como é ser família. Pessoas ajoelhadas lá fora, todo mundo passando e vendo. E aí os irmãos clamando pela vida da Sofia. E lá no encontro, os irmãos orando, clamando. E cheio de polícia também, né? Porque o Douglas estava na polícia. E a polícia é uma família muito calorosa. Quando acontece alguma coisa, vem todo mundo.
Então aquele hospital teve um alvoroço, cheio de viatura, de polícia, cheio de crente. Eles devem pensar assim: o que está acontecendo aqui, meu Deus? Quem é esse povo? E eu lembro do segurança perguntar: lembra, meu bem, de que igreja vocês são? Isso gerou testemunho. E aí eu lembro que nós estávamos ali, de repente vejo uma bagunça assim, o povo correndo. E aí uma enfermeira veio e falou assim: ela está te chamando. Eu estou assim: quem que está me chamando? Eu acho que eu fiquei muito mal-humorada, sabe? Acho, eu tenho certeza. E aí ela falou assim: é sua filha, ela acordou, ela está chamando mamãe. Sério, gente, eu fiz: oi? Eu não estava esperando ela já falar. E eu entrei lá e ela: é o bico, gente. Mamãe. Diz a equipe médica que estava ali na sala que ela tossiu e acordou. O Senhor soprou o fôlego de vida sobre a Sofia ali. Pode aplaudir. Aleluia. Mais de 40 minutos sem oxigenação ali. Houve o fôlego de vida. Menina, levanta. E ela levantou. E o Douglas contou que um enfermeiro chegou para ele dizendo: eu vi você orando ali no canto. A sua filha chegou aqui no hospital com a pupila dilatando. A sua fé, o seu Deus salvou sua filha. E eu lembro da pediatra, da médica me abraçar tão forte que eu acho que ela nem acreditava. E nós fizemos uma bateria de exames cerebrais na Sofia. Ela não teve nada. Eles tiveram que achar um motivo do que aconteceu. Disseram que foi uma infecção de sinusite. Não teve explicação pelo que aconteceu. E nós não tivemos nenhum dano. A Sofia, ela estava ali com a língua toda estourada, esbranquiçada. No final do dia, a irmã levou um pirulito com um desenho para ela colorir. Ela pegava o pirulito e fazia. E aí a gente ficava assim: meu Deus, nem dor ela está sentindo. E algo incrível também, ela era uma criança muito desligada, assim. No leito do hospital, ela abraçou eu e o Douglas. Lembra, meu bem? E desde então, essa menina é um grude. É um amor. E aí eu fico assim: Douglas, ela viu Deus. Ela experimentou um amor. Ai, se ela soubesse falar. Sabe? E nunca mais aconteceu. Aí se passaram 5 anos, pediram para a gente observar. A menina está 6 anos correndo, serelepe. Então nós vemos aqui nesse exemplo uma fé que conquista. Uma fé de milagres, obediente, exercida debaixo de uma instrução divina. Menina, levante. Comece a declarar, comece a orar, comece a clamar. E ali a igreja teve um testemunho maravilhoso. Mas eu disse que o testemunho também alcançaria a fé que resiste. Uma semana exatamente depois, nós tínhamos ali na nossa igreja um jovem muito amado. O nosso querido Mateus. O Mateus. Todo mundo conhecia ele. No louvor, aquela expressão de adoração a Deus. Nos bastidores, era aquele abraço de urso, bem amoroso. E numa quinta-feira, Douglas estava indo ali para a Ibacede ministrar. Nós recebemos o telefonema de que o Mateus havia sofrido um acidente de moto voltando para o trabalho. E ali a igreja começou a orar, a clamar ao Senhor pela vida do Mateus. Mas naquele mesmo dia, no final do culto, a igreja recebe a notícia de que o Senhor recolheu Mateus. E ali nós exercemos a nossa fé de resistência em meio à dor. E a igreja, ela sofreu um turbilhão, ela sentiu um turbilhão, porque uma semana havíamos conquistado um milagre da ressurreição, da cura da Sofia. Uma semana depois, nós perdemos o Mateus. No sábado, nós enterramos o Mateus. E no domingo, toda a sua família, sua mãe, os seus 2 irmãos, o seu pai, eles estavam lá na igreja e no louvor adorando ao Senhor. E aí me faz lembrar esse verso 39. Todos estes
mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Nós não conseguimos ali ter o Mateus de volta, mas a nossa fé, ela permaneceu firme e inabalável. Este é sim um belíssimo exemplo de fé que resiste, de confiança em Deus, do nosso coração voltado a Ele em todos os momentos. E a mãe do Mateus, ela chegou, a Dilce, para mim e disse: Deise, Deus nos devolveu a nossa Sofia e levou o nosso Mateus. Bendito seja o nome do Senhor. E ali nós choramos juntas e fomos forjadas no momento de tribulação da nossa fé. E nós nunca esquecemos esse momento. Você pode chegar para qualquer membro da IBA antigo, você vai saber, sabe, disso tudo. Então grava isso no seu coração. Ter fé não significa que Deus fará tudo o que nós queremos. A fé significa confiar que Deus vai nos ajudar da melhor forma possível. E assim como cantamos na primeira fé que conquista, nós podemos cantar agora também, vamos? Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você pode declarar essa verdade todos os dias, independente do momento que você esteja vivendo, seja para usar em fé mediante uma palavra recebida, seja para resistir em fé diante a um momento difícil. Fixe os seus olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Porque nós sabemos que em tudo estamos sendo forjados e amadurecidos no Senhor. Eu sei que você, assim como eu, tem grande apreço, voltando aqui para todos esses heróis da fé. Mas entenda uma coisa, eles não são diferentes de nós. Assim como não são perfeitos, nós não somos perfeitos, eles também não eram. Se você for ali olhar a vida de cada um, você vai ver que Noé caiu no pecado da embriaguez. Abraão mentiu sobre sua esposa. Sara, ela foi tomada por uma incredulidade. Jacó enganou seus familiares. Sansão foi mulherengo. Até Davi caiu no pecado do adultério. Ou seja, a galera aí dos heróis da fé, ela é composta de homens imperfeitos, assim como nós. E isso nos ensina que essa verdadeira fé não é uma confiança em nós mesmos, mas em Deus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, a mesma fé que esses heróis tiveram, seja para conquistar ou para resistir, nós também podemos ter. Mas prestem muita atenção. A fé cristã, ela não é um amuleto mágico. A fé cristã não é um mecanismo para que as nossas vontades sejam satisfeitas. A fé também não é um salto no escuro, mas ela é sim uma profunda convicção sobre quem Deus é. Fé é a confiança plena e inabalável na palavra de Deus e nas suas promessas. Não questione o porquê que você passou por momentos difíceis ou porque ao invés da vida você experimentou a morte. Permaneça com a sua fé inabalável. Fixa os seus olhos no Senhor, porque Ele é soberano. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Às vezes você questiona, Senhor, olha aí o exemplo da Sofia, eles conquistaram, mas eu orei e eu não obtive o meu milagre, eu não me obtive a minha promessa.
Meus irmãos, eu também não entendo o porquê que aconteceu com a Sofia. Eu não entendo porque o Senhor trouxe ela de volta. Eu não entendo porque que Ele levou o Mateus. Ou porque de tantas dores, de tantas coisas. Nós não temos resposta. Mas nós temos uma confiança plena de que Ele é soberano. E nós sabemos que Ele é um Deus justo. E um dia fará justiça a tudo isso que nós estamos vivendo ou passando. O que nós precisamos é confiar, agir por fé. Tá difícil, não tá dando para caminhar, vai engatinhando. As pernas e os joelhos estão doendo, vai arrastejando, mas permaneça segurando na mão do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Toda dor é por enquanto, o presente é doloroso, mas o futuro será glorioso. O nosso Deus reina e um dia nós encontraremos com Mateus, um dia nós encontraremos com todos aqueles que nós perdemos e nós iremos dar glórias ao Senhor, porque em tudo o Senhor nos sustenta. Se nós estamos passando por momentos difíceis e estamos aqui, é porque Ele já tem nos sustentado. Se Ele não te livrar da doença, permaneça firme. Permaneça firme, mesmo que a doença não se vá. Mas nunca se esqueça, Ele está presente ao seu lado, chorando com você, te abraçando, te sustentando. E se alguém te disse que a vida cristã é uma garantia de uma vida perfeita, sem dor, sem dificuldades, eu lamento te dizer que mentiram para você. A vida cristã não é uma certeza de dias gloriosos, mas é uma convicção plena de que nós não estamos sozinhos. É Cristo em nós, é a esperança que nos move. Deus está mais interessado em nos livrar das aflições nelas do que delas. Sabe por quê? Porque Deus não é um mero resolvedor de problemas. Deus é um resolvedor de pessoas. Portanto, o grande problema que Deus quer resolver está em nós e não ao nosso redor. Ele quer resolver o nosso coração, a nossa alma, o nosso homem interior. A fé nem sempre vai resolver os nossos problemas, mas ela sempre resolverá o nosso coração. Fé para conquistar, mas fé também para resistir em um tempo difícil, em um tempo de dor. Então nós vimos que Hebreus 11 nos apresenta essa galeria dos heróis da fé, que ao longo das eras demonstraram suas manifestações verdadeiras de fé, conquistando e resistindo. E isso nos ensina que a verdadeira fé não é um amuleto mágico para resolver os nossos problemas, mas sim uma profunda convicção sobre quem Deus é e uma confiança inabalável. Então, independente das circunstâncias, a fé nos leva a confiar em um Deus todo soberano. Ele está no controle de tudo e no final das contas, o sofrimento terá fim, a esperança se cumprirá e a alegria será restaurada. A verdadeira fé, ela nos capacita para enfrentar as provações da vida com ânimo, com alegria, sabendo que a fé que resiste no tempo da dor, ela vai produzir crentes maduros, firmes e inabaláveis, pois a sua confiança está em Deus. Então a fé em Hebreus 11, ela nasce de uma profunda convicção sobre Deus. Ela se manifesta numa confiança plena em Deus. E ela produz uma fidelidade absoluta a Deus. Então, meus irmãos, busquem a ouvir a voz de Deus. Ore, se relacione com Ele, confie nele. Cumpra o que Ele diz. Nas mínimas coisas Ele vai te instruir. Viva por fé. Lembrem-se que a fé vem pelo ouvir
e o ouvir a voz de Deus. Que em sua fé você seja forjado, sustentado em meio à dor. Que em tudo você amadureça, que você cresça no seu conhecimento da pessoa de Cristo e que você alcance um nível tão profundo em Deus e que você viva dias contentes, que você viva uma vida de contentamento no Senhor, independente das circunstâncias que você esteja passando ou que você passou. Será que você pode se colocar de pé? Acreditem, Deus é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele tem uma aliança com cada um de nós. Como eu ministrei aqui há um tempo passado, no momento que foi feita a sua aliança com Ele, Ele ali, naqueles momentos do voto, Ele se mantém fiel todos os dias, na saúde e na doença, na fartura ou na escassez, na riqueza ou na pobreza, na vida ou na morte, até que Ele venha. Então você pode declarar: Senhor, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu vivo, eu ando por aquilo que creio, porque os meus olhos estão fixados em Ti. Haja o que houver, Senhor. Apesar das dores da vida, apesar das tempestades que tentam nos sufocar e nos afogar, o Senhor nos toma pela mão e nos traz novo fôlego de vida e nos faz respirar. Será que você pode orar, abrir a sua boca? Seja renovado na sua fé, na confiança nesse Deus Todo-Poderoso que nunca falhou e nunca irá falhar. Ele é o nosso Deus. Tu és Jesus. Oh, será que você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite? Senhor, me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Diga: não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Oh Senhor, diga a Ele: grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é o Senhor, a minha recompensa é o Senhor. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é o Senhor, a minha recompensa é o Senhor. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Essa noite é um momento onde Deus coloca a nossa fé à prova. Porque às vezes a gente pode cair num
num contexto onde apresentamos diante de Deus uma fé vacilante. Eu tenho refletido muito nos últimos dias. No domingo passado eu não ministrei a palavra, hoje também eu não ministrei a palavra. E é tão bom a gente poder se assentar para ser ministrado, até mesmo porque esse é um dos princípios da nossa igreja local: aquele que não se assenta para aprender, que não se levante para ensinar. Nesses dias, meditando profundamente, eu pude perceber que na caminhada é muito comum, às vezes, um cristão ou outro começar a vacilar na sua fé diante de Deus, e inconscientemente começa a assimilar um conceito errado a respeito da fé bíblica. Porque alguns confiam em Deus quando está tudo dando certo, mas na hora da tempestade, da crise, querem abandonar a comunhão com a igreja. Isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira é uma convicção no que Deus, por meio de Cristo, fez por nós na cruz do Calvário. E uma convicção nas promessas de Deus de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, onde toda dor, todo sofrimento vai ter fim. Porque para nós, os que cremos, o sofrimento tem data de validade. Então, se porventura até então você tem caminhado com uma fé vacilante, eu creio que essa noite é uma oportunidade de Deus de permitir que Ele faça novas todas as coisas no seu coração, na sua família. Ontem mesmo, no meu devocional, estava compartilhando com a minha esposa o texto de Mateus 9, onde Jesus diz que não se coloca um pedaço de pano novo numa roupa velha, porque senão ela vai rasgar e o buraco vai ficar ainda maior. O que Jesus está ensinando nesse texto é que Deus não mistura coisas velhas com coisas novas. Jesus não faz remendos, Ele faz novas todas as coisas. Ele não quer remendar seu coração, Ele quer te dar um novo coração. Ele não quer remendar o seu caráter, Ele quer transformar o seu caráter. E na sequência, o texto diz que se você derramar vinho novo sobre odres velhos, o odre é um recipiente feito de couro de animal, devido à fermentação do vinho, ele vai se arrebentar e o vinho vai se perder. Portanto, vinho novo se derrama sobre odres novos. O que Jesus está ensinando ali é que a velha estrutura do judaísmo, a velha estrutura da religião não é capaz de suportar a plenitude da revelação da graça de Deus. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, para de querer remendar o seu passado no futuro que Deus tem para você. Pare de querer encaixar a sua nova vida nas velhas estruturas do pecado, porque Jesus não faz remendos, Ele faz novas todas as coisas. Por isso Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não mistura coisas novas com coisas velhas. Então, mais uma vez repito, se até o momento a sua fé tem sido uma fé vacilante, se conserte diante de Deus e passe a confiar no que Deus, por meio de Cristo, fez por você na cruz do Calvário. Independente se é bonança ou se é tempestade, porque nós sabemos que no tempo presente nem todos os dias são ensolarados. Tem hora que a vida dói, tem hora que a vida é agridoce, mas a nossa confiança não está em circunstâncias, está no nosso Redentor, naquele que vive. E nós vamos guardar a nossa fé, vamos completar a carreira, onde naquele grande dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, mais choro, mais morte, porque tudo isso um dia vai passar. Que possamos manter um coração confiante em todo o tempo diante de Deus. E quando o dia mal chegar, lembre-se que o seu Deus é Deus Emanuel. Ele não te abandona. E além do Deus Emanuel, você tem uma família da fé para poder contar, interceder, estender a mão. Porque, como eu sempre digo, a jornada para a eternidade é uma corrida onde o vencedor não é quem chega primeiro. O vencedor é aquele que se esforça para não chegar sozinho. Então ninguém solta a mão de ninguém. Em unidade, em comunhão, nós vamos chegar juntos naquele grande dia para a glória de Deus Pai, e guardaremos a nossa fé, que é a fé bíblica. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, de uma muita fé para a glória de Deus Pai, e até domingo que vem. Deus abençoe vocês.